nesses dias, e eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 6. Hebreus capítulo 2, versículo de número 6, até o versículo de número 18. A palavra do Senhor nos diz: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada lhe deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim como o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel o sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Amém? Essa foi uma palavra também que falou comigo, principalmente nessa parte que fala a respeito de Jesus, quando fala que aqui a palavra do Senhor vai nos comparar aos anjos em relação, vamos dizer assim, à imensidão. Aqui diz que nós somos pouco menor do que os anjos. E essa passagem de Hebreus logo me retomou ao Salmo de número 8. É um salmo que, quando eu li, ele ficou marcado na minha memória. Mateus, se quiser sentar, pode sentar. Vai ficar em pé. E esse salmo de número 8, ele ficou na minha memória. A partir do momento que eu vi essa mensagem, o salmo 8, ele revela a mesma coisa. O salmo de número 8, no versículo 4, ele vai dizer: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Ou seja, a mesma coisa. E a palavra do Senhor nos diz: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Ou seja, o Salmo 8, ele revela a mesma coisa que está em Hebreus. A palavra do Senhor aqui em Hebreus está dizendo, olha, que nós somos pequenos. Nós somos menores do que os anjos. Os anjos estão ali adorando ao Senhor, servindo a Cristo, como nós estamos aqui também servindo. E nós somos um pouco menor do que os anjos. E a palavra vai nos dizer que, contudo, ainda assim nós sendo pequenos, sendo nada, né? Se nós nos compararmos com tudo isso que nós somos, o Senhor ainda nos coroou de glória e de honra. O Senhor ainda estabeleceu sobre a nossa vida o domínio sobre as obras do Senhor.
Em Salmos 8 vai falar as ovelhas, os animais da terra, os animais dos mares, os peixes, tudo que ele fez, ele colocou sob o domínio das nossas mãos e está debaixo dos nossos pés. Ou seja, contudo, mesmo que nós somos pequeno, ainda assim o Senhor nos revestiu, nos coroou de glória e de honra. Então nós estamos nessa noite aqui, e eu creio que é uma honra estarmos na presença do Senhor. É uma honra nós termos domínio sobre aquilo que o Senhor nos colocou como responsabilidade, como algo para nós estarmos exercendo o nosso domínio sobre os animais, sobre a terra, sobre os campos. Aquilo que o Senhor fez, ou seja, a criação de Deus, Ele colocou sobre o nosso domínio. Ou seja, isso é uma honra. Isso é aquilo que o Senhor nos coroou, aquilo ao qual Ele colocou em nossa vida. Mas aí a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele se torna como nós. Ou seja, Ele se torna menor do que os anjos, pouco menor do que os anjos, como a palavra do Senhor nos diz. E aqui a palavra vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele se torna como nós, como carne, como osso. Aqueles que são sujeitos às paixões da vida, aqueles que, como nós, estamos sujeitos às doenças, às dificuldades, os problemas do dia a dia. O Senhor Jesus Cristo, Ele se tornou como nós. Ele se igualou a nós como pessoa, como ser humano. Quando Ele destituiu-se, como fala em Filipenses capítulo 2, Ele saiu da sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele aniquilou-se ao quê? A si mesmo. Ele se fez como homem para estar na terra e por meio do seu sacrifício libertar a humanidade. E eu fui até pensar o porquê, Jesus, ele ali se torna menor do que os anjos para ser igual a nós. O porquê Jesus fez isso? E a palavra do Senhor aqui vai nos dizer que versículo 10 de Hebreus vai dizer: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagraste pelas aflições o príncipe da salvação. Ou seja, por meio de Jesus, o Senhor Deus, para quem são todas as coisas e mediante tudo que existe, era necessário que Jesus morresse, sofresse as aflições, para que Ele fosse o quê? O príncipe da nossa salvação. O cordeiro que foi morto e reviveu para nos dar a salvação eterna. E também eu fui entender o porquê disso. Aí no versículo 14 vai dizer: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Aí no versículo 17 ele diz: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, o sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Ou seja, eu entendo aqui que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele sai da glória, quando Ele deixa a sua glória e Ele se torna homem como nós, Ele começa a vivenciar o que nós estamos vivenciando. As aflições, as coisas do dia a dia, as tentações que Ele foi provado ali no deserto, que foi mostrado o mundo, toda a glória do mundo, para que Ele dobrasse, ali diante do inimigo. Mas Ele fala: olha, a nenhum outro Deus adorarás a não ser o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele padeceu, Ele sofreu, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. O Senhor Jesus Cristo, Ele trabalhou, assim como muitos que estão aqui trabalham. Ou seja, Ele passou pelas mesmas coisas que hoje nós passamos. O Senhor Jesus Cristo, Ele teve conhecimento da lei. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi ensinado, Ele teve os costumes ensinados a Ele, assim como nós, quando criança, crescemos, temos o nosso pai, temos a nossa mãe, que nos acompanha desde pequeno para nos ensinar os costumes da nossa religião, os costumes do nosso país, o costume da vivência social que nós temos no nosso dia a dia. O Senhor Jesus Cristo, Ele passa por tudo isso, Ele cresce, Ele aprende a profissão,
que ele exercia com seu Pai. O Senhor Jesus Cristo, ele tem o ministério dele na presença do Senhor, ele faz milagres, ele faz maravilhas, e tudo isso nós entendemos que ele passou tudo isso para que ele entendesse aquilo que nós estamos passando. Porque é quando você tem uma causa na justiça e você vai ali defender a sua causa, como aquele advogado, ele pode advogar por você se ele não conhece a sua causa? Como é o Senhor Jesus Cristo, ele poderia morrer por nós sem entender a nossa causa? Como o Senhor Jesus Cristo poderia morrer por nós, mas ele não sabia o que nós estávamos passando? Mas o Senhor Jesus Cristo vem, ele destitui-se da sua glória, ele morre ali, ele ressuscita para o quê? Para que ele também triunfasse sobre o inimigo, porque o diabo ele tinha a chave da morte. Ele estava ali, mas o Senhor Jesus Cristo, quando ele morre e ele ressuscita, ele toma isso para que, no versículo 15 aqui diz, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele morre por nós, ele nos faz livre. Ele nos faz ser libertos do jugo, do fardo, daquilo que estava sujeito às nossas costas, daquilo qual estava sujeito a nós, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas mazelas, os nossos erros, aquilo que nós cometemos, e o Senhor Jesus Cristo, ele colocou sobre ele, e a palavra do Senhor fala que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, quando o Senhor Jesus Cristo estava ali carregando a cruz, estava caminhando, a cada passada, a cada metro, a cada centímetro que ele caminhava, ele levava aquela cruz, ele estava carregando sobre ele os nossos pecados, e tirando da humanidade esse jugo que muitas pessoas hoje em dia ainda levam porque não conheceram a Jesus. Muitos que estão aí fora não conheceram Jesus. Muitas das vezes tem até medo mesmo, né, de morrer. Se eu morrer, para onde eu vou? O que vai acontecer? Será que é verdade o céu? Será que é verdade o inferno? O que eu faço da minha vida? Andam sem ter um objetivo, andam sem saber o que é estar com Jesus Cristo, andam sem saber para onde vai, o que vai acontecer, o que está acontecendo, andam com medo, porque ainda andam presos naquilo que o inimigo, aquilo que o diabo tem para a vida deles. Então, irmãos, eu entendo por essa palavra que o Senhor Jesus Cristo, ele sofreu aquilo que nós, mesmo às vezes não da mesma forma, mas de forma diferente, nós sofremos as dificuldades da nossa vida, seja no âmbito familiar, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito emocional, escolar. A gente pode até sofrer de diversas outras formas, mas também nós padecemos muitas das vezes, nós sofremos muitas das vezes. Muitas das vezes a gente acha que nós estamos fracos, sem força para caminhar. O Senhor Jesus Cristo, ele também passou por isso naquele momento da cruz, naquele momento que ele estava ali carregando nossos pecados. Mas por que isso? No versículo 17 fala, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então, irmãos, isso mostra que o Senhor Jesus Cristo, ele não sofreu, ele não padeceu em vão, mas é para que ele conhecesse as nossas causas. E hoje, ele estivesse como o quê? Como nosso advogado ao nosso lado. Quando nós erramos, quando nós falhamos, o Senhor Jesus Cristo hoje, ele é o nosso advogado. Ele está advogando por nós, porque ele entende aquilo que nós passamos, ele entende o que nós sofremos, ele entende que nós somos humanos e muitas das vezes, mesmo tendo um Deus tão grande, a gente ainda questiona. A gente muitas das vezes ainda balança para um lado, balança para o outro. Senhor, será que vai dar certo? Será que é assim? Será? Né? Nós colocamos muitas interrogações, mas a verdade é que o nosso Deus é a nossa certeza. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, é Ele quem sustenta, é Ele quem nos faz caminhar. E o que me chamou muito a atenção foi essa parte, que o Senhor Jesus Cristo, ele se faz pouco menor do que os anjos, como está comparando aqui nessa palavra. Ele se diminui, ele se destitui da sua glória para ser igual a nós. Será que nós, hoje em dia,
se nós fôssemos reis, rainhas, tendo nosso palácio, nosso luxo, a gente, pelo menos durante um dia, a gente ia tirar tudo isso e seríamos como pessoas comuns? Eu acho que não. Imagina o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele a qual aqui fala, porque tudo existe e para quem tudo existe, tudo foi feito. Imagina o Senhor Jesus Cristo ali no céu. Ele destituiu-se de tudo isso. Não foi por um dia, foi por anos. Foi por anos. Ele, sabendo que ele padeceria como nós, ele ainda desceu, destituiu-se da sua glória, se fez como nós. E a palavra do Senhor fala que, mesmo o Senhor Jesus Cristo passando por tudo isso, a palavra do Senhor nos relata que o Senhor Jesus Cristo, ele foi um homem perfeito. Ele foi um homem perfeito. Por isso que quando nós vemos que o Senhor Jesus Cristo está ali na cruz, né? Aquele homem, ele olha e fala, vocês vão crucificar Jesus? Mas o que é que ele fez? O que o Senhor Jesus Cristo fez para ser crucificado? Eu não vejo nada nesse homem. Mas a multidão clamava para que o Senhor Jesus Cristo fosse crucificado. Isso para o quê? Para que aquele projeto de salvação fosse realizado sobre as nossas vidas. Era necessário que o Senhor Jesus Cristo morresse, mas ele era um homem perfeito. Ele era um homem a qual não se achou falha. Ele é um homem a qual não se achou culpa mediante a sua vida, mediante seus atos. Os homens estudiosos daquela época estavam rodeavam Jesus, e dentro de tudo que ele fazia, tentavam achar uma ocasião contra Jesus. Na lei, nos costumes, toda hora tentavam achar alguma coisa. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele perdoa, ele fala, quem é esse para perdoar? Ou seja, dentre todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo fazia, ele era perfeito. Ele veio para trazer salvação. Ele veio também para trazer um confronto, até mesmo para aqueles homens que estavam acostumados. Isso é o que a palavra do Senhor também nos traz muitas das vezes. Nós muitas das vezes estamos mal acostumados, e a palavra do Senhor vem e nos confronta. Ela nos mostra a realidade. E é assim que o Senhor Jesus Cristo fez quando ele veio na terra. Então essa palavra, assim como ela chamou a atenção do Diego, ela também me chamou muito a atenção. Quando eu li esses versículos, que falou que Jesus se fez ali pouco menor do que os homens, né, do que os anjos, ao mesmo tempo, automaticamente eu lembrei desse Salmo capítulo 8, de número 8. É um salmo pequeno, mas ele relata tudo isso também que aqui em Hebreus, um pouco do que em Hebreus aqui capítulo 2 nos está relatando. Nós somos pequenos, mas contudo o Senhor, ele nos revestiu de glória e de honra. As criações, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, ele colocou as obras dele nas nossas mãos e debaixo dos nossos pés. Ou seja, isso é uma honra. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor Deus fez com todo carinho, lá no início de tudo, os animais, a terra, hoje ele também colocou sobre os nossos domínios. Isso é porque nós somos filhos de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele morre, e ali ele rasga o véu é rasgado, e a palavra do Senhor nos fala, até mesmo se falha a memória em Efésios, a inimizade entre Israel é tirada, e nós ali passamos a ser chamados filhos de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele morre por nós, ali naquele meio, automaticamente, quando o véu é rasgado, nós podemos participar e sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, nós hoje somos agraciados. No livro de Hebreus também vai falar sobre a graça. É tudo pela graça. O Senhor Jesus Cristo, ele nos deu o quê? Um favor imerecido. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Mas a palavra do Senhor nos fala o quê? É um favor. É um favor. Foi o quê? Pelo amor de Jesus que hoje nós somos salvos. Pelo amor de Jesus que hoje nós estamos sarados das nossas feridas. Pelo amor de Jesus que nós podemos hoje entrar e falar com o Senhor Deus. E pedir perdão e agradecer pelo nosso dia. É pelo amor de Jesus que nós podemos levantar, nós fazemos os nossos objetivos, o nosso cronograma, mas às vezes as coisas mudam, mas é pelo amor de Jesus que nós estamos aqui nessa noite adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo, louvando ao nome desse Senhor que morreu por nós naquela cruz. Então essa palavra me chamou muito a atenção, e ali eu meditei, né? Por que o Senhor Jesus Cristo se fez
pouco menor do que os anjos. E ali eu pude entender que ele se colocou como homem para que ele entendesse as nossas causas, para que ele entendesse o que nós também passamos, para que ele pudesse advogar por nós as nossas causas. Então, nessa noite eu quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.